Olá, meu querido estudante da EJA! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa do projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Eu sou a professora Rosilene Moraes e estou aqui ao seu dispor para mais uma aula de língua portuguesa sobre as convenções da escrita. Hoje, vamos nos dedicar a algo que eu tenho certeza que você anseia muito, a produção de texto. Lembra que já falamos que a escrita não é somente letras em um papel e pronto? Então, você aprendeu que precisamos fazer a correta pontuação para que a escrita seja a expressão de uma fala. Hoje, vamos ver que, além do uso da pontuação, temos certas palavras que se combinam e outras que não combinam nadinha. Quer ver que arrumação é essa? Então, venha comigo para a nossa hora de aprender. Palavras que se combinam. Que arrumação é essa? Em nossa língua, temos palavras que pertencem a várias classes. A classe dos verbos, dos pronomes, dos numerais, dos artigos, dos substantivos, dos adjetivos, enfim, muitas outras que nas aulas seguintes eu vou explicar todinhas para vocês. Essa exposição foi para iniciarmos nossa conversa sobre palavras que combinam e que não se combinam, pois na construção de uma frase, inclusive na fala, utilizamos palavras de todas as classes, como nessa frase, por exemplo, Joana é uma professora dedicada. Joana é um nome próprio. Pertence à classe dos substantivos. O termo é verbo, ou seja, a classe dos verbos, né? Professora é substantivo. Dedicada é a qualidade relacionada à palavra professora, ou seja, é um adjetivo. Viu só? Cada palavra pertence a uma classe gramatical diferente. Quando falamos ou escrevemos, usamos sem preocupação de identificar exatamente a qual classe as palavras pertencem. O que fazemos é falar ou escrever de modo que não soe estranho, ou seja, que as palavras se combinem. Na frase do exemplo, Joana é uma professora dedicada, as palavras estão todas combinadinhas. Joana é um nome feminino, logo é uma professora e não professor. Se é professora, a qualidade atribuída tem que concordar, ou seja, se é professora, palavra no feminino tem que ser dedicada, também no feminino e não dedicado. Certo? Vejamos exemplos de algumas mensagens escritas em placas, faixas e outros que encontramos alguns probleminhas na escrita. Observe. Salgados, frito na hora. Após utilizar o sanitário, lave as mãos. Até 50% dos alimentos vai para o lixo. Rodovia interditado. MG 123, desvio para Alvinópolis, Dom Silvério, Ponte Nova. Errar é humano. Cuidado com os cãos. E aí, vamos fazer a correção dessas frases? A primeira é salgados, frito na hora. Temos aí um erro de concordância nominal. Esse tipo de concordância se baseia na relação entre o substantivo e as palavras que se ligam a ele, artigo, adjetivo e outros. Neste exemplo, os nomes não estão combinando. Se são salgados no plural, são fritos também no plural.
e não só frito, ok? Corrigindo, o texto fica salgados, fritos na hora. A segunda mensagem, após utilizar o sanitário, lave as mãos. Esse erro aí dói nos ouvidos, hein? O erro de concordância é perceptível na própria pronúncia. Em as mãos, temos o artigo as no plural. Logo, o substantivo mão também deverá ficar no plural. As mãos. Então, corrigindo, lave as mãos. Porém, temos outro erro nesta frase aí que é de pontuação. Observe que temos duas frases que se ligam. Elas são chamadas de orações coordenadas. A primeira oração, após utilizar o sanitário, mas lave as mãos. A segunda oração. Em uma aula sobre vírgula, nós até vimos que ela serve para pontuar este tipo de texto, no qual a frase expressa uma ação que depende da outra. Esse é um caso. Então, vamos corrigir esta frase. Após utilizar o sanitário, vírgula, lave as mãos. A terceira mensagem. Até 50% dos alimentos vai para o lixo. Essa nem é uma placa, mas o título de uma matéria jornalística. Inclusive, a própria imagem já circula o erro. Aqui existe um erro de concordância que chamamos de verbal. Esse tipo de concordância trata das alterações do verbo para se acomodar ao seu sujeito. No caso do exemplo, o verbo não está concordando com as palavras às quais se referem. Temos 50% dos alimentos. Os termos estão no plural. Assim, o verbo também deverá permanecer no plural. Então, a frase correta é: até 50% dos alimentos vão para o lixo. Nesta faixa, temos erro de concordância nominal na expressão rodovia interditado. Rodovia é palavra feminina, substantivo feminino. Logo, a palavra interditado, que indica uma característica da rodovia, ficará também no feminino, interditada. Vamos escrever o texto corretamente. Rodovia interditada. MG 123, desvio para Alvinópolis, Dom Silvério, Ponte Nova. Aí tem uma seta à esquerda indicando. Você observou a importância de fazermos a concordância correta entre os termos de uma oração? Por isso, é fundamental concordar os substantivos e os verbos com outras palavras. Além da concordância nominal e verbal, precisamos atentar também para a ortografia, ou seja, a escrita correta das palavras. Vejamos os exemplos. Cuidado com os cães. Onde está aí o erro, meu caro estudante? Se eu uso o artigo os, significa que eu estou me referindo a algo que está no plural. Logo, a palavra cão também vai para o plural. Nesse caso, o plural de cão é cães. A frase correta seria: cuidado com os cães. O próximo exemplo é: errar é humano. Nele temos erros ortográficos. A palavra errar, que é um verbo, está grafada com H no início, mas a escrita correta não é assim. Errar vem de erro, que começa com a letra
E. Já a palavra humano, que deveria estar escrita com H inicial, começou somente com U. Eu acho que o escrevente desta placa, quando estava construindo o texto, recebeu o alerta, de que faltava o H. Daí ele pôs o H, mas na palavra errada, Vamos escrever o correto aí. Errar é humano. Interessante, não? Há quem pergunte se mesmo com todos esses problemas de ortografia, concordância e de pontuação, a comunicação ocorreu. Eu particularmente acho que sim. Não de maneira eficaz, rapidamente, mas após, uma boa interpretação do leitor das mensagens. Agora, vamos ler um anúncio e verificar quais inadequações gramaticais ele pode ter. Acompanhe comigo em tela. Construção civil, reforma de casas, serviços de elétrica, hidráulica e pinturas. Construção de casas, muros, calçadas, colocação de azulejo. Temos aí uma placa. Nesta, encontramos um anúncio de oferta de serviços. A mensagem foi transmitida? Foi. Contudo, os erros podem comprometer a credibilidade dada ao profissional, certo? Vamos dar aquela forcinha e reescrever essa placa conforme as convenções da escrita. Primeiramente, vamos localizar os erros ortográficos. De olho na tela novamente. A placa inicia com o título Construção Civil. A palavra civil está grafada errada, pois a escrita correta é com a letra C. Outra palavra grafada errada é a palavra serviço. Na placa, ela aparece com C, mas a escrita correta é com a letra S, serviços. Mais adiante, na palavra elétrica, faltou um acento agudo no segundo E. Temos também aí a palavra hidráulica. Com certeza deve ser hidráulica. Conserto de torneiras, encanação, enfim. Para a escrita correta, precisamos acrescentar a letra H no início da palavra, mais a letra U após a sílaba DRA, ficando DRAU, e um acento agudo no A. Assim, temos hidráulica. A seguir, temos a palavra calçadas. Na placa, a palavra é escrita com S. No entanto, o correto é escrevê-la com C cedilha. Já na palavra azulejo, está até escrita corretamente, mas a letra Z aparece ao contrário. Note. Ok, agora vamos reestruturar esse texto para que ele fique mais compreensível durante a leitura. Note que ao longo da escrita aparecem vários pontos entre as palavras, porém o ponto deve ser usado apenas no fim de frases, parágrafos ou ao fim do texto. Assim, vamos retirar esses pontos desnecessários? Construção civil, reforma de casas, serviços de elétrica, hidráulica, pinturas de muro e calçadas e telhados, colocação de azulejos, são os serviços que o profissional presta. Então, podemos reescrever o anúncio assim. Primeiro, vamos arrumar uma frase assim chamativa para divulgar os serviços. Vai construir ou reformar? Pode me chamar. Trabalho com... pinturas em geral, construção de muros e calçadas, colocação de azulejos, serviços de hidráulica, serviços de elétrica. Fone para contato 222-222. Agora sim, ficou prontinho. Então, vamos analisar outro anúncio. Esse nos traz uma triste realidade de todas as capitais brasileiras. O apelo dos venezuelanos à procura de emprego. Em nossa cidade, não precisamos andar muito para encontrar refugiados com cartazes de apelo por empregos, roupas, comidas.
Os escritos desses cartazes apresentam muitas inadequações, tendo em vista que são escritos por estrangeiros que não dominam a nossa língua. Mas você aí, brasileiro, estudante, vai organizar comigo a escrita correta do seguinte cartaz: preciso, igual, trabalhar, pelo, igual, amor, igual, de, igual, Deus, faxineiro, igual, caseiro, igual, vigia, caso possa ajudar, e um número para contato. Mas você pode ajudar as pessoas com seu conhecimento, sabia? Muitas vezes não dispomos de bens materiais e muito menos de dinheiro para ajudar, mas podemos fazer algo para que as pessoas encontrem o que precisam. Neste caso, um trabalho. Este é o pedido de quem carregava esse cartaz. Pela leitura, sabemos que a pessoa se dispõe em trabalhar como faxineiro, caseiro, vigia. Vamos construir uma escrita mais clara e organizada para ampliar o entendimento da mensagem? Vou pôr o cartaz original aqui do lado direito e abrir uma caixa para a reescrita desse cartaz. Vamos reescrevê-lo. De início, precisamos retirar os traços semelhantes a um sinal matemático de igual. Não usamos esse sinal na escrita de texto. A seguir, podemos escolher um título para o cartaz. Que tal se for Procuro Trabalho? Vamos colocar centralizado aqui na folha, Procuro Trabalho. Agora, iniciamos escrevendo assim: procuro oportunidade para trabalhar como faxineiro, caseiro ou vigia. Como ele ou ela, quis colocar no cartaz o clamor em nome de Deus, nós vamos colocá-lo também. Caso possa ajudar, vírgula, pelo amor de Deus, ligue para 22-222-222. Faltou algo? Acho que colocamos tudo, certo? Vamos ler como ficou nosso cartaz. Procuro trabalho. Procuro oportunidade para trabalhar como faxineiro, caseiro ou vigia. Caso possa ajudar, pelo amor de Deus, ligue para 22-222-222. Viu como não é tão difícil assim? A dica é a de sempre: leitura. Quanto mais você ler, mais você se apropriará das convenções da escrita. Vamos fazer um treino mais agradável na nossa hora da atividade. Prepara o caderno aí. Atividade 1. Leia o fragmento de texto. Ele contém erros. Em vermelho, marque a alternativa em que o fragmento está escrito corretamente. Eduardo e Mônica um dia se encontrou sem querer e conversou muito para tentar se conhecer. Música Eduardo e Mônica, Banda Legião Urbana. Letra A. Eduardo e Mônica um dia se encontram sem querer e conversa muito para tentar se conhecer. Letra B. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer e conversaram muito para tentar se conhecer. Letra C. Eduardo e Mônica um dia se encontrei sem querer e conversei muito para tentar se conhecer. Letra D. Eduardo e Mônica um dia se encontrando sem querer e conversando muito para tentar se conhecer. 1 minuto no relógio para a sua resposta.
Gabarito da atividade 1. Esse trecho é de uma música da banda Legião Urbana. Você conhece? Caso não conheça, quando puder, faça uma busca pela internet e ouça. Vamos corrigir essa atividade 1. No trecho, Eduardo e Mônica um dia se encontrou sem querer e conversou muito para tentar se conhecer. Os verbos encontrar e conversar não estão concordando com os sujeitos da frase. Se são dois, Eduardo e Mônica, então se trata de um plural, pois temos dois substantivos, o Eduardo e a Mônica. Logo, Eduardo e Mônica um dia se encontraram e conversaram. A alternativa correta em que as palavras apresentam concordância adequada é a letra B. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer e conversaram muito para tentar se conhecer. Atividade 2. Reescreva as frases fazendo as correções necessárias. Letra A. Os pessoal fizeram um bom trabalho. Letra B. Ana comprou roupas novas para trabalhar. Letra C. Gasolina sobe de preço e fica mais cara 10,2%. Tempo no relógio. Gabarito da atividade 2. Na letra A, temos os seguintes erros. A expressão pessoal, mesmo se referindo a um grupo de pessoas, um coletivo, um plural, usamos o artigo no singular, o pessoal. Dessa mesma forma, o verbo fica no singular. O pessoal fez. Assim, a frase da letra A correta é: o pessoal fez um bom trabalho. Na letra B, Ana comprou roupas novas. Temos um erro de concordância. Se estamos nos referindo a roupas, plural, a qualidade atribuída a ela, bonita, feia, rasgada, tem que ir para o plural também. Neste caso, na letra B, a frase correta é: Ana comprou roupas novas para trabalhar. Na letra C, temos aí dois erros de ortografia, ou seja, duas palavras estão grafadas erradas. Quais são? Você identificou? São as palavras gasolina e preço. Gasolina está escrita com Z e a palavra preço está escrita com S, dando a entender que é preso e não preço, né? Vamos escrever corretamente essa frase da letra C. Gasolina sobe de preço e fica mais cara 10,2%. Que maravilha essa viagem pelos estudos da nossa língua, hein, querido estudante? Na aula de hoje, vimos a importância do uso adequado de regras básicas de concordância nominal e verbal, além do devido uso da pontuação na produção de textos escritos. Ao longo de nosso estudo, observamos erros constantes em placas, faixas e até em matérias de jornais.
a fim de pôr em prática, de modo compartilhado, a revisão e reescrita de textos. Vale lembrar que o uso adequado da pontuação, da concordância e da escrita correta das palavras tem igual importância na construção do texto, pois as pessoas que falam ou escrevem, como nos exemplos estudados, fazem uso de uma linguagem coloquial fora do padrão considerado correto, o que pode trazer prejuízos à vida acadêmica e profissional dela. Por isso, procure o seu professor para tirar mais dúvidas sobre a produção de textos. Tente escrever um pouco todos os dias e não esqueça, o hábito de ler é a chave para escrever bem. Bem, eu vou ficando por aqui. Assista a este conteúdo e aos outros sempre que precisar. Aproveita e dá um curtir para nos ajudar a alcançar mais pessoas que querem aprender. Para não perder nenhuma novidade do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED, siga-nos em nossas redes sociais. Um forte abraço. Até mais!